Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais brando, como se o próprio céu quisesse nos lembrar da bondade de Deus. Eu estava sentado no banco da igreja, aguardando o início da reunião, quando senti aquele aperto no peito novamente. Não era a primeira vez. Há meses eu vinha sentindo um cansaço que não passava, uma falta de ar que me impedia até de subir um lance de escada sem parar para descansar. Mas naquele dia foi diferente. O coração parecia bater descompassado, como se estivesse lutando contra algo que eu não via. Eu tinha 22 anos e sempre fui um jovem saudável. Trabalhava desde cedo, ajudava em casa, participava das reuniões, cantava nos hinos com alegria. Nunca tinha passado por nada sério de saúde. Mas tudo mudou quando, após um exame de rotina, o médico me chamou com uma expressão séria e disse: "Você tem hipertrofia ventricular esquerda. Seu coração está aumentado, e isso pode levar a complicações graves se não for tratado." As palavras dele ecoaram na minha mente como um trovão. Hipertrofia? Coração aumentado? Como assim? Eu não sentia nada além daquele cansaço, que atribuía ao trabalho pesado. Os exames vieram em seguida: ecocardiograma, eletrocardiograma, testes de esforço. Cada resultado confirmava o diagnóstico. O cardiologista explicou que meu coração estava trabalhando mais do que deveria, as paredes do ventrículo esquerdo estavam espessas, e isso poderia levar a arritmias, insuficiência cardíaca ou até algo pior. Ele receitou remédios, mudou minha dieta, disse que eu precisaria fazer acompanhamento constante. Mas o que mais me marcou foi quando ele olhou nos meus olhos e disse: "Você é jovem, mas isso é sério. Não pode ignorar." Voltei para casa aquele dia com um peso no peito que não era só físico. Minha mãe, ao ver meu rosto, percebeu que algo estava errado. Sentamos na sala, e eu contei tudo. Ela ouviu em silêncio, mas seus olhos se encheram de lágrimas. "Meu filho, nós vamos orar", foi tudo o que ela disse. E assim fizemos. Ajoelhados ao lado da cama, clamamos a Deus com lágrimas. Não eram palavras bonitas ou preparadas, eram gritos de um coração angustiado: "Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não entendo, mas confio no Senhor. Se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar." Os dias seguintes foram difíceis. Cada vez que eu tomava os remédios, sentia como se estivesse admitindo uma derrota. Cada consulta médica era um lembrete de que meu corpo não era mais o mesmo. E pior, comecei a ter medo. Medo de dormir e não acordar. Medo de fazer um esforço e meu coração falhar. Medo de deixar minha família sozinha. Às vezes, à noite, eu acordava suando, com o coração disparado, e ficava ali, imóvel, pedindo a Deus que me acalmasse. Mas mesmo no meio daquela tempestade, Deus não me deixou sozinho. Os irmãos da igreja, sem saberem do meu problema, começaram a me encorajar de maneiras que só ele poderia orquestrar. Num culto, o irmão que dirigia a palavra falou sobre a fé que vence o mundo. Não era um sermão sobre cura, mas sobre confiança. E aquelas palavras entraram fundo em mim. Outro dia, uma irmã mais velha, que nem sabia da minha luta, se aproximou e disse: "Deus tem um propósito para você, meu filho. Não desanime." Eu sorri, mas por dentro, senti como se Deus estivesse me falando diretamente. Uma noite, depois de mais uma crise de ansiedade, eu me levantei e fui até a sala. Peguei a Bíblia e a abri aleatoriamente. Meus olhos caíram em Salmos 34, 18. "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Aquilo foi como um bálsamo. Não era uma promessa de cura imediata, mas era a certeza de que ele estava perto. E isso, naquele momento, era suficiente. Os meses passaram, e apesar dos remédios, os exames não mostravam melhora significativa. O médico falava em ajustar a medicação, em possíveis cirurgias no futuro. Minha fé era testada a cada consulta. "Por que Deus não me cura?" eu perguntava em oração. "Será que eu não tenho fé suficiente?" Mas então eu me lembrava das palavras do Senhor Jesus: "Basta-te a minha graça." Talvez a cura não viesse como eu esperava, mas a paz que Deus me dava era real. Até que chegou o dia da reunião de oração na igreja. Era uma noite como outra qualquer, mas havia algo diferente no ar. O irmão que dirigia a reunião pediu que todos que tivessem algum pedido especial se levantassem para serem ungidos. Hesitei. Já tinha sido ungido antes, já tinha orado tanto. Mas algo dentro de mim disse: "Levanta." E eu levantei. Quando o irmão impôs as mãos sobre minha cabeça e começou a orar, senti uma corrente de paz invadir meu ser. Não eram palavras elaboradas, era uma oração simples, cheia de fé: "Senhor, este jovem é teu. Tu o conheces desde o ventre. Se é da tua vontade, toca nele agora. Fortalece seu coração, não só fisicamente, mas espiritualmente. Que ele sinta a tua presença."
E então, como um sussurro, ele acrescentou: o Senhor já fez. Naquele momento não senti nada de extraordinário. Não houve um calor, não houve uma voz. Mas quando me sentei, era como se um fardo tivesse sido tirado de mim. No dia seguinte, acordei diferente. O aperto no peito havia sumido. A falta de ar não estava mais lá. Fui trabalhar e pela primeira vez em meses, subi as escadas sem parar para descansar. Minha mãe notou a mudança. Você está diferente, filho. O que aconteceu? Eu só sorri e disse: Deus é bom. Mas eu precisava ter certeza. Marquei um novo ecocardiograma. O médico, ao ver os resultados, ficou surpreso. Seu ventrículo esquerdo voltou ao normal. A hipertrofia regrediu. Isso não é comum. Ele olhou para mim, incrédulo. O que você fez? Eu só respondi: orei. E Deus ouviu. Não foi um processo instantâneo como alguns testemunhos que ouvimos, mas foi uma obra de Deus, passo a passo, prova a prova. Ele não só curou meu coração fisicamente, mas também me ensinou a confiar nele de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. Aprendi que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que mesmo no medo Deus está no controle. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não me abandonou nas noites de angústia, não me deixou nas dúvidas, não me esqueceu nas consultas médicas. Ele esteve lá, mesmo quando eu não sentia. E agora, quando canto os hinos na igreja, quando participo das reuniões, quando vejo outros irmãos passando por lutas, tenho a certeza de que o mesmo Deus que sarou meu coração pode fazer muito mais. Não sei por que Deus permitiu que eu passasse por isso. Talvez para me aproximar dele, talvez para que eu pudesse testemunhar sua bondade, talvez para que outros, ao ouvirem esta história, possam crer que ele ainda opera milagres. Mas uma coisa eu sei: minha vida não é mais minha. Ela pertence àquele que me sustenta. Que este testemunho seja para a glória de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que cada irmão que ler estas palavras seja encorajado a confiar no Senhor, não importando quão grande seja a luta, porque Ele é fiel. Ele ouve, e Ele responde. Agradeço a Deus pela minha vida. Agradeço pela igreja, pelos irmãos que oraram por mim, pela minha família que nunca deixou de acreditar. E acima de tudo, agradeço por ter me dado a graça de conhecê-lo não só como Salvador, mas como Deus que sara, que conforta e que nunca nos deixa. Que o nome do Senhor seja louvado, agora e para sempre. Amém. Quando penso naqueles dias difíceis, lembro-me de uma noite em que o desânimo quase me venceu. Era após mais uma consulta em que o médico, com voz séria, falou sobre os riscos da minha condição. Ao chegar em casa, senti o peso daquilo tudo cair sobre mim. Sentei-me na cama, as mãos tremiam, e as lágrimas começaram a descer sem que eu pudesse contê-las. Foi então que minha mãe, sem dizer uma palavra, ajoelhou-se ao meu lado e começou a orar. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, mas um clamor simples e sincero: Senhor, o Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor conhece o coração do meu filho. Dá-lhe forças, porque sem ti não podemos nada. Em nome de Jesus, amém. Aquilo me quebrou. Não pela dor, mas pela certeza de que mesmo quando eu não tinha forças para orar, alguém intercedia por mim. E não era só minha mãe. Lembro-me dos irmãos na igreja que, sem eu saber, jejuavam e clamavam a Deus em meu favor. Um dia, após uma reunião de oração, uma irmã mais velha, que mal me conhecia, aproximou-se e disse: Filho, o Senhor me colocou no coração que você seria sarado. Não desanime, porque Ele já está agindo. Naquele momento não entendi como, mas aquelas palavras foram como bálsamo para minha alma. Os dias seguintes não foram fáceis. As dores no peito ainda vinham, os exames continuavam a mostrar alterações, e as noites eram longas. Mas algo havia mudado dentro de mim. Já não olhava apenas para o problema, mas para aquele que podia resolvê-lo. Comecei a ler a Bíblia com mais fervor, especialmente os Salmos. Davi, em meio às suas aflições, clamava a Deus, e isso me ensinava a fazer o mesmo. Um versículo que se tornou meu refúgio foi Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Quantas vezes repeti aquelas palavras em voz baixa, como se fossem um remédio para a alma. Foi numa quarta-feira, durante uma reunião de doutrina, que algo extraordinário aconteceu. O irmão que ministrava falava sobre a providência de Deus e como ele cuida dos seus. De repente, enquanto ele lia Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Senti uma paz tão grande que não posso explicar. Não foi uma emoção passageira, mas uma certeza profunda de que Deus estava agindo. Naquele mesmo instante, a dor que há semanas me acompanhava simplesmente cessou. Não foi gradual, foi imediato. Levantei a mão e pedi a palavra.
Com a voz embargada disse: irmãos, peço que orem por mim, porque sinto que Deus está operando algo em meu corpo. Os irmãos se uniram em oração, e ali, no meio da congregação, senti como se uma carga fosse tirada de mim. No dia seguinte fui ao médico para mais um check-up. O cardiologista, ao analisar os novos exames, franziu a testa, olhando e reolhando os papéis. Depois, levantou os olhos e disse: não entendo. Os índices da hipertrofia diminuíram consideravelmente. É como se o seu coração estivesse voltando ao normal. Eu sorri por dentro, porque sabia que não era como se era Deus agindo. O médico desconfiado pediu novos exames para a semana seguinte. E naquela próxima consulta a surpresa foi ainda maior: seu coração está normal. Não há mais sinais da hipertrofia. Não precisei dizer nada. Apenas agradeci a Deus em silêncio e saí dali com o coração transbordando de gratidão. Mas o milagre não parou por aí. Alguns meses depois, durante uma reunião de jovens, uma moça que havia ouvido meu testemunho aproximou-se de mim com lágrimas nos olhos. Ela contou que seu irmão, ainda criança, havia sido diagnosticado com um problema cardíaco grave e que os médicos não davam esperança. Quando ouvi sua história, ela disse: tive certeza de que o mesmo Deus que sarou você poderia sarar meu irmão. Comecei a orar com fé, e semana passada, os exames dele vieram normais. Os médicos não explicam, mas nós sabemos que foi Deus. Aquilo me fez ver que o milagre que Deus operou em mim não era só para mim, era para que outros também crescem. Hoje, quando participo das reuniões, gosto de ficar atento aos irmãos que chegam com o rosto marcado pela preocupação. Às vezes basta um aperto de mão: um Deus é contigo, irmão, para que eles sintam que não estão sozinhos. Lembro-me de um senhor mais velho, que certa vez me confessou: jovem, eu também já passei por provas difíceis. Mas quando vejo você aqui, louvando a Deus depois de tudo que passou, isso me dá forças para continuar. Não são palavras minhas que o fortalecem, mas a evidência de que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Às vezes ainda sinto um leve aperto no peito, como um lembrete de que a vida é frágil e que dependemos inteiramente de Deus. Mas já não é com medo que encaro isso. Agora é com gratidão, porque cada batida do meu coração é uma prova de que Ele ainda está no controle. E quando isso acontece, fecho os olhos e oro: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por me dar a chance de servir a Ti. Usa a minha vida para a Tua glória, porque sem Ti eu não sou nada. Há pouco tempo, durante uma reunião de ação de graças, um irmão levantou-se e leu Salmos 103, 2, 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Enquanto ele lia, minha mente voltou àqueles dias de angústia, as noites em claro, as orações dos irmãos. E uma coisa ficou clara: Deus não apenas sarou meu corpo, mas também meu espírito. Ele me ensinou a confiar nele de uma maneira que nunca havia experimentado. Hoje, quando canto o hino, quão bom é confiar na igreja, sinto que cada palavra tem um significado mais profundo. Quão bom é confiar no Senhor e em seu amor descansar. Quando as lutas vierem sobre nós, Ele é nosso refugiar. Já não são apenas letras, são verdades que vivi. E quando vejo outros irmãos passando por provações, seja uma doença, uma perda ou uma dificuldade financeira, procuro lembrá-los de que Deus não se esquece dos seus. Às vezes basta um testemunho sincero, uma palavra de encorajamento, para que eles vejam que mesmo no vale Deus está conduzindo. Uma coisa que aprendi é que os milagres de Deus não são sempre espetaculares aos olhos do mundo. Às vezes eles vêm de maneira silenciosa, numa oração respondida, numa paz inexplicável, numa porta que se abre quando todas parecem fechadas. O meu milagre não veio com trombetas ou sinais no céu, mas veio. E veio no momento certo, da maneira certa, para a glória dele. Hoje, quando oro, peço a Deus que me dê um coração grato não só pela cura, mas pela prova. Porque foi na prova que conheci mais dele. Foi no deserto que aprendi a valorizar cada gota de água que ele me deu. Foi na fraqueza que descobri que a sua força se aperfeiçoa. E se um dia a prova voltar, porque a vida cristã não é isenta de lutas, sei que poderei dizer como Jó: Ele sabe o caminho que tomo, se me provar, sairei como ouro. Jó 23:10. Que este testemunho não seja apenas uma história de cura, mas um chamado à confiança. Que cada irmão que ler estas palavras saiba que não importa quão grande seja a montanha à sua frente, o nosso Deus é maior. Ele não promete um caminho sem pedras, mas promete estar conosco em cada uma delas. E isso é suficiente. Agradeço a Deus por cada irmão que orou por mim, mesmo sem me conhecer. Agradeço pelos que em silêncio jejuaram e clamaram ao Senhor em meu favor. Agradeço pela igreja, que é a família que Deus nos deu para que juntos,
possamos suportar as cargas uns dos outros. E acima de tudo, agradeço a Ele que é fiel, mesmo quando nós somos frágeis. Que o nome do Senhor seja engrandecido em cada vida que ler esta história. Que Ele seja louvado nos vales e nos montes, nas lágrimas e nas alegrias, porque Ele é digno. E que assim como Ele sarou meu coração, possa sarar o coração de cada um que está precisando dele hoje. Amém.